Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de departamento pessoal, onde nós vamos falar hoje da parte de aquisição de férias e 13º salário. Então, para a gente começar, vamos embora para a nossa apresentação. Então, continuando a nossa aula aqui, a aquisição de férias. Então, lá, um empregado adquire o direito de férias após 12 meses de vigência do contrato de prestação de trabalho. Não é possível conceder férias individuais a empregados com um período aquisitivo incompleto, salvo no caso de férias coletivas, que está lá na CLT, artigo 130, 139, parágrafo 3º. As férias deverão ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à aquisição do direito sob pena de serem pagas em dobro. E os dias de gozo que ultrapassarem este período serão remunerados em dobro também. Está lá na CLT os artigos 134 e 137. A época de concessão de férias é que melhor convier aos interesses da empresa, não havendo impedimento de ser negociada entre as partes, objetivando estabelecer o melhor período de gozo pelo empregado sem prejuízo dos interesses da empresa. O empregado estudante menor de 18 anos e maior de 50 anos de idade, as férias sempre serão concedidas uma única vez. As férias serão concedidas em um só período, somente em casos excepcionais. A lei não especifica devendo a empresa documentar a razão para efeitos legais. Serão concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Está na CLT no artigo 134, parágrafo 1º. O empregado com contrato de trabalho suspenso e que tenha adquirido direito a férias antes do afastamento só poderá gozá-las após o retorno às atividades normais. A proporcionalidade de férias é a seguinte: o empregado terá direito a férias na seguinte proporção, está lá na CLT artigo 130. Duração do período de férias. Então tá, direito a dias corridos. Ele tem direito a 30 dias quando ele tiver faltas injustificadas até 5. 5 faltas ele tem direito ainda aos 30 dias. Quando ele tiver, no caso, ele vai ter 24 dias ainda de férias se ele tiver faltas injustificadas de 6 até 14. Ele vai ter direito a 18 dias de férias se ele tiver de 15 a 23 faltas injustificadas. Se ele tiver, ele vai ter 12 dias corridos se ele tiver de 24 faltas até 32 faltas. Olha só, até 32 ele tem 12 dias de férias. Agora, ele perde todo o direito às férias se ele tiver mais de 32 faltas injustificadas. Agora vamos falar das férias e a perda do direito. Não terá direito a férias o empregado que durante o período aquisitivo, na CLT está lá no artigo 133, ele deixar o emprego e não readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Isso na mesma empresa, hein? Perceber licença remunerada por mais de 30 dias, ou seja, se ele se afastou, por mais de 30 dias, aí ele perde o direito às férias. Neste caso, o empregado fará jus ao recebimento do adicional de 1/3, ou seja, é como se ele tivesse tirado essas férias, então ele tem que receber mais 1/3 sobre o valor, concedido a ele. Deixar de trabalhar por mais de 30 dias com percepção de salário em virtude de paralisação dos serviços da empresa, devendo ser comunicado ao Ministério do Trabalho, ao Sindicato dos Trabalhadores com antecedência de 15 dias, as datas de início e término da paralisação, afixando avisos nos respectivos locais de trabalho. Tá? Um caso interessante é o que está ocorrendo agora com a gente com a pandemia. Muitas empresas tiveram que parar suas atividades, e aqueles funcionários pararam de trabalhar, mas estavam ainda empregados. Então acontece justamente esse caso,
né, que ele vai pegar, paralisou por mais de 30 dias, vai tirar das férias desse funcionário. Tá? Perceber da Previdência Social prestações decorrentes a acidente do trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses. Olha só, ficou por mais de 6 meses com auxílio, ele também perde direito a essas férias. Né? Em qualquer uma dessas hipóteses, iniciar-se o discurso de novo período aquisitivo de férias a partir do retorno do empregado ao trabalho. Tá? Assim que ele retorna ao trabalho, que seja afastamento de doença ou qualquer outro tipo lá que caiba nessas condições, aí é que conta um novo período aquisitivo. Não será considerado falta para efeito de perda do direito, tá? O que não é causado como que ele não vai perder lá? Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge antecedente, descendente, irmão ou pessoa declarada na CTPS, né, no caso, que viva sob dependência econômica do empregado. Tá? Então, qualquer dependente lá foi declarado falecimento, ele não perde direito às suas férias, tá? Até 2 dias. Até 3 dias consecutivos em decorrência de casamento. Ó. Casamento também faz não perder as férias. Tanto é que é interessante nesse caso que muitas pessoas até programam o seu casamento na época de férias. Já aproveita para tirar as férias, já faz a lua de mel, tudo junto ali. Né? Por 5 dias em caso de nascimento de filho, no caso dos homens, né, paternidade. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho para doação de sangue, né, o qual deverá ser devidamente comprovado, tá? Então, toda vez que o pessoal vai tirar sangue, tem que levar lá o comprovantezinho, né, que ele retirou o sangue. Até 2 dias para se alistar ou para o título de eleitor, tá? Se bem que isso é rápido hoje, né? A tecnologia faz isso tudo no mesmo dia. Durante a licença maternidade de 120 dias, tá? Tá lá na CLT artigo 392 e na Constituição Federal no artigo 7º, tá? Do 17º. Adoção ou guarda judicial, também está na CLT no artigo 392-A. E aborto não criminoso, aquele chamado aborto espontâneo, né? Também está lá na CLT artigo 395. Por motivo de auxílio-doença ou acidente por período inferior a 6 meses, também não perde suas férias, tá? Tá vendo que esse é inferior a 6 meses, aquele outro que eu falei seria superior a 6 meses, tá? Daí ele perderia as férias quando é superior. Ausências que tiverem determinado o desconto do determinado salário. Aí tem também, por exigência do serviço militar, apresentação anual, né, de reservista. Servir como jurado, tá? Ó, acabei até cometendo, eu coloquei 2 vezes servir como jurado. Comparecimento como parte na Justiça do Trabalho. Comparecimento para depor como testemunha quando arrolado ou convocado. Realização de exame vestibular para ingresso no ensino superior, se bem que hoje em dia está fazendo tudo online, né? Não tem mais aquela desculpa, eu não vou poder trabalhar porque eu tenho que fazer meu exame. Sendo que os exames hoje você consegue fazer até de noite. Que mais? Pelo dobro de dias pela convocação do serviço eleitoral, tá? Então, aquele pessoal que vai trabalhar na época eleitoral também tem direito, né, aos dias sem desconto das suas férias. Agora vamos falar da comunicação de férias, como que deve ser feito, né? Algo que quase nunca acontece nas empresas. Então lá, a concessão de férias deve ser comunicada ao empregado por escrito com antecedência de no mínimo 30 dias, que necessariamente assinará a notificação. Então,
A empresa vai comunicar que vai dar férias para um funcionário, tem que dar um aviso 30 dias antes para ele poder se programar, tá? E é claro que também, quando o funcionário muitas vezes vai solicitar as férias, tem que ser 30 dias antes, tá? Remuneração de férias, essa é a parte mais interessante, mais legal, né? As férias e o abono, se houver, devem ser pagos ao empregado até 2 dias antes do início do gozo, ou seja, 2 dias antes dele começar a sair, né, dele tirar suas férias, já tem que estar lá o dinheirinho na conta. Tá? Com o salário devido nessa data, computando-se adicionais noturno, insalubridade, periculosidade, no caso, né, a parte de perigo, horas extraordinárias, etc. Na base de cálculo das mesmas. Tá? Então tem que estar calculado tudo isso daí na base de cálculo das férias. Abono pecuniário. Tá? Faculta-se exclusivamente ao empregado, independente de vontade do empregador, converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Ou seja, aquela coisa que a gente fala assim, vai vender as férias, né? Sendo necessário requerer à empresa até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Tá? Então, antes de acabar o período aquisitivo lá daquelas férias, né, que ele tem por direito, ele tem que comunicar lá que ele quer o abono. Tá? O valor do abono será da remuneração devida nos dias. Tá? Ou seja, ele vai vender alguns dias, então vai ser de acordo com aqueles dias que ele vai tirar o que vai receber. Tá? Correspondente às férias com acréscimo do terço constitucional. Então, mesmo que ele está vendendo, ele tem que receber aquele 1/3 sobre aquela parte. Tá? Sobre o abono não haverá incidência da Previdência nem do FGTS, sendo devido o desconto do imposto de renda. Tá? O leão não deixa ninguém para trás. Agora vamos falar um pouquinho de férias coletivas. Tá? O que são as férias coletivas? As férias comuns, né, que é aquilo que o empregado sai, é chamado de férias individuais. E as coletivas é quando um grupo de pessoas sai de férias no mesmo período. Tá? Muitas vezes as montadoras usam isso quando a produção está baixa, então ele pega lá vários funcionários, né? E dá umas férias coletivas, um grupo vai sair tudo ao mesmo tempo. Então aqui, ó, a empresa pode conceder férias coletivas simultaneamente a todos os seus empregados, ou apenas a determinados setores, estabelecimentos ou seções. Neste caso, as férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias consecutivos. Está lá na CLT, artigo 139, parágrafo 1º. Para a empresa conceder férias coletivas, é necessário comunicar o órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias a data de início e término das férias coletivas. Relacionando os estabelecimentos, setores ou seção que serão abrangidos pela medida, bem como enviar cópia dessa comunicação ao Sindicato dos Trabalhadores, afixando às vezes nos locais de trabalho, tá? Que está lá na CLT, artigo 139, parágrafo 2º e 3º, tá? Então, não tem como funcionar falar, eu não sabia que eu ia ter férias coletivas. A empresa ela é obrigada a colocar avisos e muitas vezes ela até fala para o funcionário, não é só colocar aviso lá e deixar que ele se vire, não. Tem que pegar e comunicar ao funcionário, você vai sair de férias tal data. Então lá, a empresa poderá anotar o período das férias coletivas na CTPS, mediante carimbo aprovado pelo Ministério do Trabalho, quando o número de empregados contemplados for superior a 300. Está lá na CLT, artigo 140. Nas férias coletivas, a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário deverá ser objeto de acordo coletivo, negociado, pactuado, né, entre a empresa e o sindicato. Então não tem como a gente falar exatamente como vai ser isso daí. No caso, já seria um acordo, tá? Independendo do requerimento individual.
ok? Agora vamos falar do período, né? De como que deve ser iniciar essas férias, tá? Então as férias elas sempre devem começar, o interessante é que começa sempre no primeiro dia útil da semana, ou seja, toda segunda-feira, tá? Então todas as férias o interessante é começar na segunda-feira. Porque tem muitas férias aí que o pessoal vai começar no início do mês. E vai que o início do mês cai lá numa terça-feira. Não, o interessante é que, como é para o mês subsequente, é bom começar na segunda-feira seguinte, tá? Sempre no início da semana, tá? Mas acontece muito caso de começar as férias no meio da semana. Então, algumas convenções coletivas de trabalho estabelecem: as férias, salvo manifestação em contrário do empregado, terão seu início no primeiro dia útil da semana. Logo, o início de férias individuais ou coletivas não pode acontecer em sábado, domingo, feriado ou dia compensado. Tá? Deve iniciar no primeiro dia útil da semana. Ok? Então é sempre bom aquele negócio. Suas férias começam na segunda, vai começar já como você vai sair na segunda, vai contar a partir do sábado. Não, não pode. Começa a partir da segunda-feira. Né? E geralmente é assim, o pagamento das férias, como tem que ser feito até 2 dias antes do início das férias, então olha lá, ele já paga na sexta e você já sai de férias na segunda-feira. Comunicação de férias coletivas, tá? Então aqui eu tenho um modelinho para você ver como que seria um comunicado dessas férias coletivas. A gente coloca lá o local, né, a data, o mês e o ano. Coloca lá prezado cliente, prezado funcionário, como seja. Informamos que a partir do dia, da data até a data tal, não haverá expediente, estando suspensas nossas atividades em razão das férias coletivas dos funcionários. Dessa forma, recomendamos que os pedidos desse período sejam realizados antecipadamente. Contudo, manteremos uma equipe de plantão para eventuais necessidades urgentes. Ao fim do período de recesso, retornaremos com a energia renovada e uma variedade de novos produtos para melhor atender. Atenciosamente, daí tem lá a assinatura, nome, cargo e o nome da empresa, tá ok? Esse é apenas um exemplo, tá? Pode ser diferente, mas tem que ter essa comunicação de férias coletivas, né? Então, imagine uma empresa que presta serviço para uma montadora e tem lá seus fornecedores. E ela esquece de colocar, né, passar para os seus fornecedores esse aviso que estão em férias coletivas e o fornecedor vai lá fazer a entrega dos seus produtos e bate com a cara na porta. Tá? Então, por isso que muito não, no caso é obrigatório, né, você fazer esse comunicado de férias coletivas. Férias em dobro. O que são férias em dobro? Tá? A não concessão de férias nos 12 meses subsequentes ao período de aquisição, tá, dá ao empregado direito ao dobro da remuneração devida, sem prejuízo de gozo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Não sei se vocês já ouviram falar que as pessoas assim, nossa, eu não posso deixar vencer as minhas segundas férias, ou no caso a empresa, né? Fala assim, não posso deixar que o funcionário vença as segundas férias, porque senão eu tenho que pagar em dobro. Tá? E eu já vi muitos casos de ultrapassar o período de férias e a empresa não pagar em dobro. Ou então tem aquelas empresas que fazem o seguinte, você não vai tirar férias agora, mas assina aqui para mim, como se ele estivesse assinando a solicitação de férias dele, né, o pagamento de férias, como se ele tivesse tirado, mas não está tirando. Isso é ilegal, mas muitas empresas fazem isso. Então tem que tomar muito cuidado, funcionário, tá? Para não assinar essa aquisição de férias quando está fora do período, já ultrapassou, né? E também naquele caso do funcionário tá lá para tirar suas férias e não consegue porque a empresa precisa dele e faz ele assinar aquele documento, ok?
Férias vencidas, indenizadas e proporcionais. Férias vencidas, indenizadas e proporcionais serão remuneradas na proporção de 1/12 por mês ou fração igual ou superior a 14 dias de trabalho, observando-se as causas ocorridas no período aquisitivo. Está lá na CLT, artigo 130, parágrafo único do artigo e parágrafo único do artigo 146. Na cessão do contrato de trabalho, rescisão pelo empregador, pelo empregado, término de contrato por tempo determinado ou falecimento do empregado, qualquer que seja sua causa, é devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro correspondente ao período de férias que tenha adquirido. Tá? Então, até é legal esse ponto, porque muitas pessoas, né, por fato de falecimento, né, que estava lá e ia tirar suas férias, essas férias elas serão pagas. Tá? E muita gente já me perguntou, mas o funcionário faleceu e quem que recebe? Lógico, quem vai receber é a pessoa que estava com ele, o cônjuge, né, ou os filhos. Caso não tenha mais o cônjuge, né, vai ser os filhos que vão receber todo o pagamento, né, todos os direitos daquele funcionário que veio a falecer. Tá? Então lá, na cessão do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, exceto se determinado por justa causa, ou se demitido por justa causa, terá direito ao pagamento relativo ao período incompleto de férias, na forma do artigo 130, tá? Tá lá na CLT, artigo 146, parágrafo único. Nos contratos de trabalho por prazo determinado e na despedida, né, sem justa causa, mesmo antes de completar 12 meses de serviço, o empregado terá direito à remuneração de férias proporcionais, tá? Então, muitas vezes aqueles funcionários são contratados para trabalhar só 6 meses, eles recebem todos os direitos de férias, só que proporcional aos 6 meses que ele trabalhou, tá? Toda e qualquer admissão que você trabalhar um certo período, você recebe férias proporcionais. Eu trabalhei só uma semana, você recebe férias proporcionais a uma semana. Eu trabalhei só um mês, recebe férias proporcionais somente a um mês. Tá? Então as férias são pagas proporcionalmente ao período que você exerceu a atividade dentro da empresa. Tá? Férias de 30 dias, olha só, o empregado é admitido em 5/10/2018 com salário mensal de R$ 1.700, tendo 2 dependentes. Iniciou o gozo de férias em 2/8/2020. Olha só que interessante. Tá? Quase que ele estava chegando às férias em dobro, hein? Porque ele estava quase... ele teria que... Se ele foi admitido em 5/10/2018... ele teria em 5/10/2019, ele já teria direito às suas férias, certo? Só que ele foi tirar somente lá em 2/8/2020. Então aqui embaixo, ó, você tá vendo, ó, o período aquisitivo dele, de 5/10/2018 a 4/10/2019. Só que ele tirou as férias, né, de 2/8/2020 a 31/8/2020. Uma coisa que a gente tem que colocar, inclusive eu nem fiz a apresentação para isso, mas como ele está tirando férias no período do mês 8, o próximo ano o período aquisitivo dele também muda. Vai mudar o período aquisitivo dele. Não vai ser mais de 5/10/2020 a 5/10/2021. Não, vai mudar. Como ele está tirando no mês de agosto, então o novo período aquisitivo dele vai iniciar a partir de quando ele começar o retorno dele das férias. Ele não vai voltar no dia 31 de agosto, então vai ser no dia 1º de setembro. Né? Então o novo período dele vai ser de 1/9/2020 né? Exatamente 20 não,
De 1/9 até 20, no caso. 20 não, nossa, tô bagunçando tudo aqui. De 1/9 de 2020 até dia 31/8 de 2021. Isso mesmo, olha lá, caiu a ficha. 31 de 2021 seria o novo período aquisitivo dele, tá? Vamos ver como que ficou isso aí, ó. Férias de 30 dias, salário dele, R$ 1.700. Para a gente calcular 1/3 de férias, é só você pegar lá o salário de 1.700 dele e dividir lá por 1/3, né? Divide por 3. Dá lá 566,66. Total que ele tem vai ser 2.266,66 centavos. Correto? Bem, INSS, pela nossa tabelinha, se você olhar lá o INSS dele, são 12%. Então 12% de 2.666,66 dá 271,99. O imposto de renda dele, como que a gente vai calcular? Depois a gente vê isso, tá? Então as férias mais 1/3, tá? Vai dar lá como que fica lá? Os 266,66, certo? Que é o 1.700 mais o 566,66. Agora o INSS dele. O INSS dele vai ser 2.666 vezes 2%, que dá 271,99. Ele tem 2 dependentes. Né? Esse funcionário tem 2 dependentes. Deixa eu voltar aqui no exercício. Ah lá, 2 dependentes. Então, cada dependente tem um valor de R$ 189,59. Como são 2, eu multiplico por 2, dá 379,18. Então, pegando lá o salário dele, das férias, né, a remuneração de férias, menos INSS, menos dependentes, foi para R$ 1.615,49. Se você olhar na tabela, o valor não atingiu cálculo para o imposto de renda, então ele está isento de imposto de renda, tá ok? Então quanto que ele vai receber? Ele vai pegar lá os 2.266,66 menos o seu INSS de 12%, que dá lá 1.997,67, certo? Bem tranquilinho, facinho fazer essa parte das férias. Férias com abono pecuniário lá, considerando empregado admitido em 5/10 de 2018 com salário de 1.700, também tendo os 2 dependentes, solicitou a concessão de abono pecuniário 15 dias antes do término do período aquisitivo e iniciou o gozo de férias em 2/8 de 2020. Então lá, o período aquisitivo é aquele mesmo, de 5/10 de 2020, de 2018, desculpa, a 4/10 de 2019. E período de gozo de 2/8 de 2020 a 21/8 de 2021. Então você fala, professor, tá menor o tempo? Sim, porque ele pediu abono, tá? Então são 10 dias que ele pediu lá de abono. Então como que fica aí, ó? Nós temos lá férias, 20 dias de férias é igual a 1.700 dividido pelos 30 dias vezes os 20 dias que ele vai receber. Então são 20 dias, então lá dá 1.133,33. Agora a gente tem que calcular esse 1/3 sobre os 20 dias, certo? Então quanto que dá lá? 133,33 dividido por 3, né, que é 1/3, então dá lá 377,78. Agora o abono de férias 10 dias que ele vai ter, a gente tem que calcular também quanto que dá só esses 10 dias, né? Você pega lá 1.700, divide por 30 e multiplica pelos 10, dá os 566,66.
Aí agora nós temos que fazer o seguinte, o total, né? Somar tudo isso daí. Opa, esqueci do abono, né? Fiz só o cálculo das férias, né? Dos 10 dias. O abono de férias lá, 1/3, né? Então a gente pega lá os 566,66 e divide por 3, pegar 1/3. Dá 188,89. Muito bem, agora sim o total, ó lá. A gente vai pegar o 1/3 dele, né? As férias normal dele, mais 1/3, mais o abono, mais 1/3 desse abono, dá lá 2.266,66, tá? Tranquilo. Aí agora nós temos que pegar e calcular como que vai ficar esse cálculo dessas férias lá. O INSS, 9% agora. Por quê? Qual que é o férias lá dele, né? 1.133,33 mais 1/3 dá 1.511,11. Então 9% desse valor dá lá 135,99, né? Apesar que depois eu tô vendo aí, parece. Depois eu tiro a dúvida. Vamos ver lá. Se estiver errado, a gente corrige depois. Não esqueça, hein? Imposto de renda. Tá? No caso, depois a gente calcula. Vamos tirar essa dúvida agora. Eu tô aqui meio pensando nesse valor do meu INSS. Vamos voltar aqui rapidinho. Pegar a nossa calculator. Vamos lá. Quanto que é lá? 1.511,11 vezes 0,09. Ah, tá certinho. Então não tem nada errado, tá vendo? Ah, bateu, beleza. Então aqui, continuando então. Então nós, para calcular, vamos lá. Imposto de, nós vamos pegar as férias mais 1/3, 2.266,66. O INSS dessas férias que a gente já calculou aqui, ó, 135,99, menos os dependentes, 379,18. A base de cálculo deu 1.751,69. Esse valor aqui não atinge base para cálculo, porque a base para cálculo é 1.900 e alguma coisinha que eu não lembro agora, tá? A gente olha lá na tabela. Então, como ele está isento, a gente só vai pegar e fazer o que? A remuneração dele é pegar os 2.266,66 menos o INSS, que é 135,99, que dá 2.130,97. Tá ok? Vamos lá para o próximo slide. Vamos falar de 13º salário. Olha só que legal. O 13º salário, gente, é bem parecido os cálculos com o de férias, tá? Assim, é um direito que o empregado urbano e rural também é devido ao empregado doméstico regulado por lei especial. É correspondente a 1/12 da remuneração do mês de dezembro, por mês trabalhado. O pagamento deve ser efetuado em 2 parcelas, sendo a primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. Olha só quanto tempo para começar a pagar isso daí, ó. Que a gente chama de adiantamento do 13º. A segunda deve ser até o dia 20 de dezembro. Tá? E eu já vi muita gente com aqueles probleminhas de recebimento do 13º. Ah, a empresa não me pagou o 13º agora em dezembro, falou que vai me pagar só em janeiro, vai me pagar só em fevereiro. Não pode, mas acontece. Isso são coisas que eu já vi acontecer muito, mas por lei é até dia 20 de dezembro o prazo final do pagamento do 13º. Tá? É claro que quando ele ultrapassa esse período, ele tem que negociar junto ao Ministério do Trabalho, tá? Isso tem que ser negociado, não é do além que ele vai lá e vou pedir para pagar os funcionários só lá em janeiro, fevereiro e assim por diante. Muito bem.
A primeira parcela é paga como adiantamento devido ao FGTS e corresponde a 50% da remuneração devida no mês anterior a esse pagamento. A segunda parcela será paga integral, tomando-se por base a remuneração devida no mês de dezembro, deduzindo-se o imposto de renda base a remuneração devida no mês de dezembro, deduzindo-se o imposto de renda. Vamos lá. INSS do resultado se deduz o valor adiantado na primeira parcela pelo valor real que foi pago. O cálculo de imposto de renda deve ser, e o INSS, quando do pagamento da segunda parcela, será em separado de qualquer outro recebimento. Tá? Então, o pagamento de 13º tem que ser separado, tá? A dedução tem que ser separada, não tudo junto. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Um funcionário tem um salário de R$ 1.900, certo? E vai se pagar a primeira parcela dele. Então, a primeira parcela se paga 50%. Então, é a metade. Então, 1.900 dividido por 2, 950. Então, quando que ele paga essa primeira parcela? De 1º de fevereiro, é isso? Até o dia 30, né? Aqui, até 30 de novembro, tá? De 1º de fevereiro até 30 de novembro ele pode pagar esse valor, né? E a segunda parcela, como que é feita, né? Então, olha aqui, ó. O salário bruto dele lá, não é 1.900? Aí agora eu vou pegar e achar o meu INSS sobre esses 1.900, que é 9%, né? Dá R$171. Aí depois a gente tem que calcular também o imposto de renda, se tiver, né? Então lá, rendimento bruto dele, 1.900. O INSS, 171. Ele tem 2 dependentes, esse nosso funcionário. Então, cada dependente, 189,59. Então, lá, 379,18. Aí, qual vai ser a base de cálculo do imposto de renda, se for calcular? Vamos lá. Pega 1.900, menos 171, menos 379,18, 1.349,82. Esse valorzinho aqui está isento do imposto de renda. Depois a gente tem que fazer alguns exercícios com esse cálculo, né? Na outra aula eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Então ele está isento, então é 0. Então aqui ó, nós temos a primeira parcela, o 13º dele. Pegar a remuneração menos o imposto, o INSS, 1.729. Menos a primeira parcela, 950. Aí agora, para pagar a segunda parcela, eu pego isso aqui, né, o dele, com descontei já o INSS, menos a primeira parcela, ele recebe R$ 779 na segunda parcela, que é até o dia 20 de dezembro. Muito bem. Agora aqui eu tenho um exercício para vocês, tá? Vamos lá. Jéssica tem salário mensal de R$ 1.500 e tem direito a férias. Qual será o valor das férias de 30 dias? Olha só, coloquei 30 dias. Da Jéssica. Calcular 1/3, o INSS, imposto de renda, se houver, tá? Então, próxima aula, gente, eu vou querer esse exercício resolvido, tá? Então, para quem quiser, pode passar lá no grupo. Se quiser passar individual, passa individual, tá? Mas eu quero conferir. O interessante seria que cada um de vocês passasse de forma individual para mim, para eu poder ver como cada um fez o desenrolar desse exercício, tá? Que não é muito difícil. Vocês têm um exemplo lá anterior. É só pegar direitinho e a gente confere na próxima aula, tá ok? Bem, muito bem, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Na aula que vem, nós vamos corrigir esse exercício, tá? E eu quero ver com vocês também algumas outras questões, tá? Como a gente vai ver, fundo de garantia, tá ok? A parte de rescisão de contrato de trabalho, para a gente poder pegar e fazer muito mais exercícios e melhorar os nossos raciocínios aí sobre o departamento pessoal. Bem, fique com Deus e até a próxima aula.